Fala galerinha, se você chegou aqui no nosso canal é porque você está querendo ficar informado, você está querendo aprender mais sobre as ciências, sobre os conteúdos que caem nos vestibulares. Então você vai assistir um vídeo agora muito massa sobre algo muito importante para a sua prova. É isso mesmo. Então fica aí, assiste o nosso vídeo até o final e já já a gente tá junto de novo. Tá bom. Minha gente, bom dia. Bom dia a todos vocês. Vamos lá começar a nossa aula, né? Minha gente, aula passada nós começamos a trabalhar com conteúdo de fisiologia, né? E aí a fisiologia animal dentro da biologia é o estudo dos sistemas. Lembra lá que sistemas são um conjunto de órgãos. Esses órgãos, eles trabalham de maneira harmônica para desempenhar algum tipo de função. E aí a gente já trabalhou com o sistema de comando, que é o sistema nervoso. Lembra lá que nós vimos que o sistema nervoso ele é dividido em central e periférico, né? E a gente começou a trabalhar com o sistema sensorial. Na parte do sistema sensorial, a gente viu que esses órgãos eles são responsáveis por captar os estímulos externos através de receptores. E aí depois que tu capta esses estímulos, eles são convertidos em impulso elétrico, cai nos nervos e é levado ao sistema nervoso central para você processar. A gente já viu lá a visão, lembra que é o principal sentido a nível de vestibular, geralmente o que é mais cobrado, né? Tanto a visão como também os distúrbios da visão. Nós falamos sobre olfato e também sobre paladar. E aí, dando continuidade, a gente vai trabalhar aqui com o tato, certo? Quando eu falo aqui sobre o tato, nós temos aqui que o nosso órgão de tato corresponde à nossa pele. E aí, quando a gente fala sobre a pele, a gente tem a presença aqui, ó, de receptores, tá? E esses receptores, eles são encontrados na epiderme e também na derme, certo? Então, não esquece que quando a gente estudou pele humana, nós vimos que a nossa pele é um órgão, e aí você vai ter três tecidos. O tecido epitelial, que a gente chama de epiderme, que é o tecido mais externo. Lembra lá que a gente tem um epitélio estratificado pavimentoso, rico em queratina. A gente tem o tecido intermediário, que é a derme, tecido conjuntivo propriamente dito, e a gente tem a hipoderme, que é, no caso, o nosso tecido adiposo. Só que os receptores de tato, a gente só encontra na parte epitelial ou então na parte dérmica. E aí, nesse caso, na parte epitelial, a gente tem aqui a presença das células de Merkel, tá? E aí, quando eu falo para vocês sobre a célula de Merkel, né, nós temos aqui que ela é responsável por captar pressão, certo? E também vibração. Então, aqui a gente vai ter uma célula que é sensível à questão do contato físico, certo? Essa é a única estrutura receptora na epiderme. Agora, todos os demais tipos de receptores a gente vai encontrar na nossa derme. E aí, na derme, a gente vai ter aqui, ó, a presença do corpúsculo de Krause, certo? E aí, quando eu falo sobre o corpúsculo de Krause, a gente tem a captação de temperatura, sendo um pouquinho mais específico em relação ao frio. Além de Krause, nós temos aqui o corpúsculo de Ruffini, certo? E aí, quando a gente fala sobre o corpúsculo de Ruffini, aqui é para a temperatura um pouquinho mais alta. Então, você consegue captar lá o calor. Falou sobre temperatura, os receptores eles podem ser chamados de termorreceptores, porque eles vão apresentar esse tipo de sensibilidade. Então, se você, por exemplo, encostar um objeto gelado ou então um objeto quente na sua pele, você consegue ter essa sensação por conta desses corpúsculos. E aí eles enviam a informação para o seu sistema nervoso. E aí é por isso que você consegue responder, certo? Além do corpúsculo de Krause e de Ruffini,
A gente tem aqui o corpúsculo de Vater-Pacini, certo? E aí, quando eu falo sobre o corpúsculo de Vater-Pacini, também serve para pressão. E, por fim, a gente tem a presença das terminações nervosas livres, tá? E aí, quando eu falo para você sobre terminação nervosa livre, aqui já serve para captar informação relacionada à dor. Então, se, por exemplo, você cortar a sua pele, caso você tenha um corte numa região que não tenha terminação nervosa, você não vai sentir nada. Agora, se pegar na terminação nervosa, aí você já tem uma pequena sensação de ardência. Porque aí, nesse caso, essa terminação nervosa, ela vai levar para o seu encéfalo essa informação de lesão. Ei, fica aqui comigo que eu tenho que conversar um negócio com você que é papo de mudança de vida. Essa história de mudança de vida parece jogo do tigrinho, essas coisas, né? Ei, falando sério agora, vê só. Eu tô aqui para vocês com um cronograma de estudos intensivo. Você que quer mandar bem no Enem e em todos os vestibulares do Brasil, esse cronograma é intensivo dos conteúdos mais recorrentes por ordem de prioridade. É tanta coisa que eu tenho para te oferecer que eu até anotei aqui. Primeiro, são 22 semanas de estudo, 22 semanas intensivas de estudo de todas as matérias, falando dos conteúdos mais recorrentes para a prova. Ah, professor, só isso? Só um cronograma? Encontro na internet, em qualquer site. Ei, não é só isso não, vê só. Eu vou também te fornecer uma aula de mentalidade do aprovado com um especialista em aprovações, um professor que é especialista em aprovações, para te falar sobre como deve ser o mindset, como deve ser a mentalidade daquele aluno que em breve será um aprovado. Além disso, fórmulas de física para o Enem, as fórmulas que você tem que ir sabendo para a prova do Enem, para você gabaritar a prova de física, tá bom? Também estratégias de prova, o que fazer ali na hora da prova, se resolve as mais difíceis, as mais fáceis, tudo isso com um professor especialista para te passar todas as estratégias de prova, estratégias matadoras para você gabaritar as suas provas aí. O professor não acaba mais não, calma que tem mais coisa. Técnicas de estudo eficiente, o que você precisa para otimizar o tempo. A gente sabe que tempo vale ouro, então técnicas de estudo eficiente para que você consiga aprender a maior quantidade de conteúdos em menos tempo, tá certo? E para fechar tudo com chave de ouro, um método de revisão, como as revisões precisam ser feitas, beleza? Ei, professor, acabou? Claro que não. Os 50 primeiros compradores de tudo isso que eu te falei, que tem um preço irrisório, os 50 primeiros compradores vão concorrer a um mega aulão para revisão da UniFSM ou da Unifip. Então não fica de fora, garante sua vaga, são vagas limitadas, a gente tem que ter uma quantidade máxima para poder fornecer tudo isso de forma excelente para os alunos, beleza? E os 50 primeiros vão estar concorrendo a um aulão para Santa Maria ou para a Unifip, beleza? Valeu! E a gente sabe que o processamento de dor é justamente para evitar a extensão daquela lesão. Quando você está com a região de sua pele doendo, você evita mexer nela. Se você evita mexer nela, ela vai coagular mais fácil, ela vai cicatrizar mais fácil. Então, por mais que a gente não goste de sentir dor, a dor acaba que é uma resposta extremamente adaptativa do nosso sistema nervoso, que é para você ter um controle melhor sobre aquele tipo de lesão. Então, o nosso tato, ele vai apresentar essas funções. Aí você perde essa capacidade adaptativa, né? Não, aí o problema é porque a terminação nervosa, ela não passa a informação para o nervo. E aí é por isso que não chega no sistema nervoso, entendeu? Agora, quando você não tem essa sensibilidade à dor, qualquer lesão, ela pode se estender. Porque você não sente nada, né? Imagina um ferimento na pele, tu não sente nada. Tu ia mexer bem muito, né? A cara de criança fazer isso, né? Mexendo nas feridas, aí quando pensa que não, né? A ferida, ela se abre mais, entendeu? Ou então ela infecciona, entendeu? Aí fica mais difícil de controlar, tá? Então, o tato, né, corresponde aí à nossa capacidade da pele de ter essa sensibilidade. Além do tato, aqui, por fim, a gente tem a capacidade de audição.
E aí, quando a gente fala aqui sobre a audição, nós temos que o nosso órgão corresponde à nossa orelha. Só que aí, se a gente analisar a nossa orelha, a gente vai dividir ela em 3 regiões bem específicas. A gente tem a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Cada uma vai ter a sua função, só que o conjunto das 3 orelhas, você consegue garantir, no final de tudo, a sua sensibilidade para as ondas sonoras, que é a nossa capacidade de audição, certo? Então, se eu pegar aqui primeiro, né, a presença da nossa orelha externa, tá? A nossa orelha externa, ela conta com 2 componentes básicos, tá? A gente tem aqui, primeiro, a presença do pavilhão auditivo, certo? O pavilhão auditivo, ele é formado por cartilagem do tipo elástica, que é aqui, no caso, né, a nossa orelha externa, é o que você vê de todo o sentido da audição, certo? E aí, nesse caso, o pavilhão auditivo, ele vai apresentar dobras, certo? Essas dobras, elas servem para redirecionar aqui as ondas sonoras. E aí, uma vez que você consegue redirecionar as ondas sonoras, é porque você consegue enviar elas diretamente, né, para a sua orelha média. Então, é por isso que a gente tem essas dobrinhas no pavilhão auditivo. Quando a onda sonora ela é propagada, através dessas dobras, você consegue manter essas ondas sonoras em direção ao pavilhão auditivo. E aí, nesse caso, a onda sonora ela consegue entrar de forma muito mais fácil. E aí você vai ter que o pavilhão auditivo ele vai apresentar essa característica. Dentro dos mamíferos, quanto maior a quantidade de dobras no pavilhão auditivo, maior é a sensibilidade ao som, certo? E aí, nesse caso, né, o pavilhão auditivo ele vai ter essa propriedade. Além do pavilhão auditivo, nós temos aqui a presença do canal auditivo, tá? E aí, quando eu falo sobre o canal auditivo, nós temos que ele é responsável pela condução das ondas sonoras, certo? E aí você conduz a onda sonora em direção ao tímpano. Então, o pavilhão, ele direciona para o canal e o canal conduz até a orelha média, que corresponde aí à região do nosso tímpano. Como você tem aqui que o canal auditivo ele está em contato com o atmosférico, nesse canal a gente vai contar com a presença de pelos para proteção e, além de pelos, a gente conta com a presença das glândulas ceruminosas. As glândulas ceruminosas são glândulas, né, exócrinas, que vai produzir aqui a cera do ouvido, que é o que a gente chama também de cerume, certo? E aí, nesse caso, como está em contato com o meio externo, é um local propício para a proliferação de micro-organismos. É um local que também pode acumular sujeira. E aí, ao longo do canal auditivo, a gente conta com a presença dessa secreção. À medida que tu vai produzindo a cera, essa cera ela vai aglomerando as partículas do canal auditivo. Fazendo uma comparação com outros sistemas, é como se fosse o muco das nossas vias aéreas, né, que aglomera lá os micro-organismos. E aí chega um momento que essa quantidade de cera ela já está um pouquinho grande, e aí ela vai sendo afastada aos pouquinhos em direção à parte mais externa do canal auditivo. Ela resseca e ela sai sozinha. Mas você também limpar o canal auditivo, né, não faz mal. Algumas pessoas falam que fazem mal, mas faz mal se você colocar um cotonete sujo, né? Se você limpar todos os dias, porque aí você perde a propriedade da cera, que é aglomerar as partículas, e também se você enfiar muito cotonete, né, na sua orelha, fica aí haja canal auditivo para aguentar essa esculhambação, né? Então aí você vai ter, né, que você limpando direitinho não tem problema nenhum. Então a gente vai ter aqui, ó, a presença lá do pavilhão auditivo, certo? E aí do pavilhão auditivo, nós temos a presença do canal auditivo. E aí esse canal,
ele conta aqui, ó, com a presença dos pelos, certo? E você tem ductos de glândulas que vão fazer a secreção da cera, tá? Então aqui a gente vai ter, ó, a presença de glândulas, certo? E aí essas glândulas ceruminosas, elas liberam a cera aqui dentro desse canal. E aí você consegue aglomerar partículas estranhas. Então esses são os dois componentes da nossa orelha externa. Além da orelha externa, a gente vai ter aqui a presença da orelha média, tá? Quando eu falo para você sobre orelha média, a nossa orelha média, ela começa aqui com o tímpano, certo? Tímpano, ou também chamado de membrana timpânica, certo? E aí, nesse caso, o nosso tímpano ou membrana timpânica serve para garantir a regulação, certo? De pressão. Então, para garantir uma diferença de pressão entre sua orelha média e o meio externo, a gente tem a presença do tímpano. Então, o tímpano, ele é uma membrana, certo? É uma membrana quase que transparente. E aí, dependendo da alteração de pressão dentro de sua orelha, o tímpano, ele pode alterar o seu tamanho. E aí, nesse caso, quando a pressão dentro da orelha está muito grande, o tímpano, ele dilata. E aí ele fica mais próximo do canal auditivo. Quando a pressão está pequena, aí o tímpano ele é puxado para dentro. E aí você consegue ter esse controle de pressão. Então o tímpano, gente, ele está localizado bem aqui nessa regiãozinha, já na parte final do canal auditivo. Além do tímpano, a gente conta com outras estruturas. Então, olha só. Pegando aqui a nossa orelha, né, média, você tem aqui a presença do tímpano, né, que é a membrana, certo? Além do tímpano, a gente tem a presença de 3 ossículos, certo? Vou colocar aqui como bolinhas, certo? Então tem os 3 ossículos. Aqui a gente já tem um canal para a orelha, né, interna. E existe um canal aqui, ó, de ligação com a nossa faringe, certo? Então, nós temos que essa é a estrutura da nossa orelha média. Então, o tímpano é a membrana que vai fazer a regulação da pressão e a gente tem que analisar os ossículos. Esses 3 ossículos, certo? São os menores ossos do nosso corpo. E aí os ossículos, eles são chamados de estribo, tá? Martelo e bigorna, certo? E aí quando eu falo para vocês sobre estribo, martelo e bigorna, nós temos que esses ossículos, eles vibram. Então eles são responsáveis pela amplificação sonora, certo? Então quando o som, né, ele entra na sua orelha média, esses 3 ossículos eles começam a vibrar. E aí você amplifica o som, só que dentro da orelha. E aí no que o som ele é amplificado, aí ele vai passar para a orelha interna, que é onde a gente vai conseguir converter a onda sonora em impulso nervoso, certo? Então os ossículos eles vão apresentar essa característica. E por fim, a nossa orelha média, ela conta com a tuba auditiva, certo? Chamada aqui também de trompa de Eustáquio, certo? E aí, quando eu falo aqui para você sobre a tuba auditiva ou trompa de Eustáquio, nós temos que é outra estrutura que vai garantir a regulação de pressão aqui na sua orelha média, certo? Só que veja bem, a questão aqui da nossa tuba auditiva, ela vai estar em comunicação direta com a nossa faringe, com a nossa garganta. É por isso que quando a gente movimenta a boca, a gente consegue remover o excesso de pressão intra-auricular. Então você consegue garantir essa regulação. Quando, por exemplo, você está descendo uma serra,
Na serra, a pressão atmosférica ela é maior. E aí, nesse caso, como a pressão atmosférica ela é maior, para você conseguir regular a pressão do seu ouvido, basta você, por exemplo, ou ir falando o caminho todinho, ou então você mascar um chiclete. Porque quanto mais você abre a boca, mais você vai dilatando a tuba auditiva. E aí o excesso de pressão aqui na sua orelha média consegue ser dissipado. Então você vai ter aqui, né, que a tuba auditiva ela regula a pressão também. O tímpano regula em direção ao canal auditivo, a tuba auditiva regula em direção à sua faringe, certo? Então é aquela sensação bem estranha. Às vezes, né, você está lá na serra e seu ouvido tampa, né? Quando seu ouvido tampa é porque a pressão está muito alta. E aí, nesse caso, né, você consegue garantir essa regulação através da faringe. Então, esses são os 3 componentes aí da nossa orelha média, certo? Por fim, a gente tem aqui a última região da nossa orelha, que corresponde à orelha interna. Então, vamos aqui para a gente analisar. Então, vamos lá. Última parte aqui do nosso sistema auditivo, né? É a nossa orelha interna, certo? E aí, nesse caso, a nossa orelha interna, ela vai ter uma dupla função. A orelha interna da gente, ela vai garantir a função de audição, mas você também conta com a presença da função de equilíbrio, né? E aí a gente conta com 2 órgãos formando a nossa orelha interna. O primeiro órgãozinho aqui que nós temos é chamado de cóclea, certo? A cóclea, gente, ela vai apresentar aqui o que eu chamo de membrana tectórica, certo? Essa membrana tectórica, ela vai apresentar cílios. E além dos cílios, a gente tem aqui a formação de um líquido chamado de perilinfa, certo? E aí, nesse caso, esses cílios e esse líquido perilinfa, né, eles se movimentam de acordo com a intensidade sonora. E aí, como eles se movimentam de acordo com a intensidade sonora, nós temos aqui que eles formam o receptor do ouvido. E aí, se eu estou dizendo que ele forma o receptor do ouvido, é porque ele vai garantir a sensação de audição, certo? Então, a gente vai ter, ó, aí do canal que corresponde à nossa orelha média, certo? Quando o som passa pelos 3 ossículos, eles vibram. E aí, no que eles vibram, eles amplificam o som aqui dentro. E aí, todo esse som amplificado é enviado em direção à cóclea. A cóclea, ela recebe esse nome, né? Porque ela tem uma estruturazinha que lembra bastante um formatozinho de caracol, tá? E aí, nesse caso, essa estrutura com formato de caracol, por dentro dela, é que a gente encontra a membrana tectórica. Então, se eu pegar aqui a nossa cóclea e eu fizer um corte nela, você vai ter a presença da membrana tectórica, certo? Essa membrana, gente, ela é repleta de cílios, certo? E todos esses cílios, eles estão ligados aqui a um nervo, certo? Que é o que a gente chama de nervo auditivo, tá? Então, o nosso nervo auditivo, ele vai pegar a informação aqui da vibração desses cílios. Então, a onda sonora, ela entrou aqui na sua cóclea, os cílios, eles vão vibrar. E aí, no que eles vibram, você converte a onda sonora em impulso elétrico. Cai no nervo auditivo e aí você leva essa informação lá para o lobo temporal. O lobo temporal é a região do cérebro que a gente processa informação sonora, certo? Então aqui a gente vai ter a presença desse nervo.
Para melhorar ainda mais a captação de audição, você tem a presença de um líquido, certo? E aí esse líquido, ele também vibra de acordo com a onda sonora, garantindo aqui também, né, essa conversão de onda em impulso elétrico. Então você tem a presença dos cílios e do líquido perilinfa, que vai garantir todas essas vibrações, certo? Então veja bem, aqui para a sua audição de fato funcionar, você precisa tanto da cóclea funcional, como também você precisa do nervo, certo? Existem situações de surdez hereditária que pode acontecer quando o indivíduo ele não tem uma das estruturas. Se ele tiver a cóclea e ele não tiver o nervo, né? Ele tem aqui que a onda sonora ela chega, só que ele não consegue converter em impulso, ele não consegue mandar para o sistema nervoso. E às vezes o indivíduo ele tem um nervo, mas ele não conta com a cóclea. Então aí ele já não consegue nem captar a onda sonora. Então isso é uma situação de surdez hereditária, porque a formação desse órgão e a formação desse nervo depende de material genético para que você consiga produzi-los, certo? E aí nessa situação a gente tem a presença, né, da cóclea sendo o principal órgão. Agora, além da cóclea, a gente conta com a presença do órgão chamado de vestibular. E aí o órgão vestibular, a gente vai ter aqui a presença dos canais semicirculares, certo? E nós temos aqui, né, a presença do que eu chamo de otólitos, certo? Gente, esses canais semicirculares e esses otólitos, tá, são estruturas responsáveis pela nossa capacidade de equilíbrio. Os otólitos são pequenas bolsinhas e essas bolsinhas elas vão apresentar pedrinhas de carbonato de cálcio. E aí essas pedrinhas de carbonato de cálcio, elas servem para equilíbrio parado. Quando você está, né, com a cabeça bem reta, você sabe que sua postura está reta por conta da posição dessas pedrinhas. Então, elas estão ligadas também a nervos do sistema nervoso. E aí, quando você gira a cabeça para o lado, você sabe que sua postura mudou, porque os otólitos, eles se movem. E aí, como as pedrinhas dentro, elas se movem, você tem a sensação de postura. Certo? Então, aqui a gente vai contar com a presença do órgão vestibular, certo? E aí, nesse caso, você ter a sensação de equilíbrio, tá? Então, a orelha interna, ela tem essas duas propriedades, audição e equilíbrio ao mesmo tempo. Algumas pessoas podem desenvolver problemas nos canais semicirculares. E aí, se você tiver um problema no canal semicircular, dentro dele existe um líquido. Se o líquido ele não for produzido, você perde o equilíbrio para movimento, certo? Que é o que a gente chama de labirintite, ok? Então você tem aí a presença desses canais. Analisando aqui a formação dos canais, esses canais eles estão localizados aqui, ó, nessa região, certo? Então você tem, ó, a presença aqui dos canais semicirculares, que na verdade são 3 canais, certo? E aí, nesse caso, o líquido que entra dentro desses canais serve para o equilíbrio, tá? Então, o órgão vestibular, ele tem essa função. Liga lá. Ó, a cóclea, ela está ligada aqui, ó, nessa região da orelha média. E aí, nesse caso, o ossículo, ele amplifica o som, porque esses ossículos, eles vibram. E aí, esse som que foi amplificado, ele é enviado para a cóclea. Quando ele chega na cóclea, né, aqui a gente conta, ó, com a presença dessa membrana tectórica. A cóclea, ela tem um formatozinho de concha, de caracol, por isso que ela tem esse nome. E aí, se a gente pegar um pedaço da cóclea para analisar, você tem a presença da membrana tectórica, que ela tem cílios. Esses cílios, eles vibram de acordo com a onda sonora, e você tem a presença desse líquido, que também vibra. E aí a vibração que é convertida em energia elétrica, aí cai no nervo auditivo. Aí você leva para o sistema nervoso para processar.
certo? Então, é a vibração que a onda sonora faz que a gente capta, tá? Agora, de acordo com a intensidade da onda sonora, se você pegar uma onda sonora que é muito forte, que é acima do número de decibéis que a gente consegue comportar, aí nesse caso você pode lesionar esses cílios. Porque a vibração ela é tão intensa que a célula que forma o cílio, ela se lesiona. E aí nesse caso você pode perder, né, a audição, a capacidade de audição, certo? Por isso que, por exemplo, quem trabalha em aeroporto, né, tem que trabalhar com aquele fone, né? Ali é para você isolar os ruídos, né? Porque às vezes você vai no aeroporto, mas você vai uma vez perdida. Agora imagina aí, quem está lá todo dia, né, com vários barulhos de aviões. Porque o avião, se eu não me engano, tem 140 decibéis, a emissão da onda sonora. O nosso ouvido, o limite é 80, né? Então aí você tem que a onda sonora causa uma vibração tão brusca que ela pode lesionar esses cílios. Aí esse órgão, geralmente, ele não se regenera, certo? E aí quando você lesiona isso aqui, aí tem o uso daquele aparelho externo. Aquele aparelho externo, ele mesmo capta a vibração e ele já produz eletrodos que são ligados diretamente nos nervos. Aí ele é uma cóclea externa, entendeu? Ele faz a interpretação da onda sonora. Os cílios, eles formam o revestimento da cóclea, certo? Aqui por dentro é tudo ciliado. Aqui eu peguei só um pedaço para mostrar, certo? E aí você pode lesionar os cílios de qualquer região da cóclea. Uhum. É, por conta disso. É. Porque aí, na medida que o som ele entra, né, aí você vai convertendo. Aí ele já gera eletrodos que mandam a informação direto para o nervo auditivo. Então ele fez a função da cóclea. Agora, se o problema do indivíduo for no nervo, aí não tem o que ser feito. Entendeu? Porque quando é a cóclea, que é o receptor, tem o aparelho externo. Agora o nervo. Como é que você vai fazer um nervo artificial para levar informação para o sistema nervoso? Não tem como. Entendeu? Oi. É porque é assim, ó. Quando a pressão aqui dentro do ouvido médio, né, da orelha média, está muito alta, o tímpano ele dilata para o canal auditivo. Então é como se ele aumentasse o espaço da orelha média, entendeu? Quando a pressão ela está baixa, aí ele dilata para dentro do ouvido médio. E aí ele preenche o espaço do ouvido médio. Por quê? Se você preencher o espaço mais, né, do ouvido médio, vai ficar menos espaço. Portanto, a pressão você consegue aumentar. Entendeu? Agora, quando a pressão já está alta, ele vai para fora, vai para o canal auditivo, ele dilata. E aí sobra mais espaço. Por isso que você regula a pressão. Agora, aqui você está regulando a pressão somente da orelha média, certo? Porque a pressão, quando ela está alta demais, aí você só consegue regular se for através da tuba auditiva, tá? Então está aí descrito, né, o estudo do sistema sensorial. Tá? Saindo do estudo do sistema sensorial, a gente vai começar aqui a trabalhar com o nosso próximo sistema, dentro da fisiologia, que é o sistema endócrino. Tá? Então vamos nós. Minha gente, se tem dois sistemas que são importantes para o Enem, é o sistema endócrino e o sistema digestório, certo? Sistema sensorial, sistema nervoso, quando cai é tão contextualizado que às vezes só de interpretar a questão você consegue responder. Agora, sistema endócrino não. Você tem que saber a função do hormônio, você tem que saber o efeito que ele faz no seu corpo, certo? Então, quando for estudar sistema endócrino, estude com bem muita calma, com bem muita dedicação,
porque ele é muito cobrado a nível de vestibular. E aí, nesse caso, quando a gente fala sobre a função do sistema endócrino, nós temos aqui que esse sistema pelo controle do metabolismo corporal, certo? Só que você tem aqui o controle do metabolismo através da produção e secreção de hormônios, certo? Então aqui a gente vai ter que o sistema endócrino, ele vai apresentar essa função. Veja que é a mesma função do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele também controla todas as nossas reações metabólicas. Só que a diferença é que o controle nervoso, ele é muito mais rápido. Porque lembre-se que o impulso elétrico, ele se propaga, né, de maneira mais ligeira no nosso corpo. Então, quando você tem que um órgão precisa ser estimulado por um nervo, o comando, ele é imediato. Agora, o sistema endócrino não. É um comando mais lento. Esse comando ele é mais lento porque a glândula vai ter que produzir o hormônio, esse hormônio tem que ser lançado no sangue, quando ele chega no órgão-alvo, é que ele vai se ligar à membrana desse órgão-alvo para estimular a reação. Então você tem aqui um controle metabólico que acontece a longo prazo, certo? E aí você vai ter que o sistema endócrino ele vai garantir isso. Agora, quando eu falo sobre controle de metabolismo, é porque, veja bem, os hormônios eles podem estimular a síntese proteica em algumas células, eles podem aumentar a quantidade de proteínas de canal, de membrana, garantindo permeabilidade. Os hormônios eles podem induzir a diferenciação celular, eles podem induzir a divisão celular. Então, para tudo isso acontecer, você precisa lançar o hormônio no sangue. E aí, somente quando ele se liga à célula-alvo, é que ele vai induzir algum tipo de reação metabólica. Então, não esquece. Quando a gente fala, né, sobre o hormônio em si, né, nós temos aqui ó, que o hormônio nada mais é do que uma substância química, né, aqui lançada no sangue, tá? E aí, nesse caso, quando eu falo que é uma substância química lançada no sangue, tá? É porque, na verdade, os nossos hormônios, eles podem ter três naturezas, certo? Nós temos aqui que o hormônio, ele pode ser, primeiro, lipídico, tá? E aí, quando a gente fala que o hormônio, ele é lipídico, é quando ele é derivado de gordura. Por exemplo, os hormônios esteroides. Hormônio esteroide é aquele que é derivado da testosterona, né? É aquele que é produzido a partir do colesterol. Estrógeno, cortisol, são todos hormônios lipídicos. E aí, nesse caso, a célula que produz o hormônio lipídico, ela vai conseguir produzir através do retículo endoplasmático liso, que é aquela organela que sintetiza lipídio. Só que além da gente ter os hormônios lipídicos, nós temos aqui os hormônios que são proteicos, tá? E aí são aqueles formados por proteínas. É o caso da insulina. A insulina é um tipo de proteína. É por isso que quem tem diabetes tem que injetar insulina no sangue. Porque se você consumir a insulina, você vai quebrar a proteína em aminoácido. E aí o hormônio já perde a função, certo? E por fim, nós temos hormônios que são chamados de fenólicos. Hormônios fenólicos são aqueles derivados diretamente de aminoácido. Só que o aminoácido ele não chega a formar, aí no caso, uma proteína. Por exemplo, as tiroxinas da glândula tireoide são derivadas do aminoácido tirosina. Portanto, é um hormônio do tipo fenólico. Então, nós temos que a origem é somente de aminoácido. Além da gente ter a presença, né, aqui da composição química dos hormônios, nós temos aqui que os hormônios eles podem ser produzidos, certo? Por órgãos, certo? Eles podem ser produzidos por tecidos, só que também
eles podem ser produzidos por glândulas. E aí, quando a gente fala sobre glândula produtora de hormônio, nós temos a presença das glândulas endócrinas. Não esquece que glândula endócrina é aquele tipo de glândula que não tem canal secretor. É uma glândula que está rodeada de vasos sanguíneos. E aí, como ela não tem canal de secreção, ela não direciona a sua secreção. A secreção ela cai diretamente na corrente sanguínea, que é o que a gente chama de hormônio, certo? Então, aqui a gente vai ter que os hormônios eles têm uma origem variável. Órgãos que produzem hormônios, por exemplo, coração. Coração produz o hormônio PNA. O rim produz renina. Intestino delgado produz secretina, enterogastrona, né, colecistoquinina, são hormônios de órgãos. E aí esses hormônios a gente vai trabalhar dentro de cada sistema. De tecido, tecido adiposo, a gente viu que produz o hormônio leptina, certo? Agora, dentro desse capítulo, a gente vai direcionar o nosso estudo para os hormônios que são produzidos através das glândulas endócrinas, certo? Então, o sistema endócrino nada mais é do que o estudo das nossas glândulas corporais. E aí a gente tem glândula hipófise, glândula pineal, adrenais, tireoide, paratireoide, ovários, testículos. Então, todas essas glândulas são objetivo de estudo do sistema endócrino, certo? E uma última característica que nós temos aqui sobre os hormônios é porque os hormônios eles apresentam uma ação extremamente específica, certo? E aí, quando eu falo que ele tem uma ação específica, é porque ele se liga somente a um único tipo de célula. Então, aqui a gente vai ter a representação dessa ação. Nós temos a presença da célula produtora, certo? E aí, nesse caso, essa célula produtora, ela vai ser encontrada aí dentro dessas glândulas, certo? Quando a célula produtora, ela libera o hormônio, aí você vai ter que o hormônio, ele cai no sangue, e aí no que ele cai no sangue, ele vai ser transportado pelo teu corpo. E aí quando esse hormônio, ele chega na célula-alvo, a célula-alvo, ela tem que ter um receptor específico. E aí quando o hormônio se liga a esse receptor específico, ele vai induzir alguma reação metabólica. Então veja que você tem a célula produtora e eu tenho aqui a presença da célula-alvo. E aí, nesse caso, você vai ter que enviar através do sangue. A gente tem hormônios da hipófise que controlam a atividade de ovário e testículo. Gente, a hipófise está dentro do sistema nervoso. E aí você tem que a glândula lança o hormônio no sangue, e aí quando esse sangue chega nos órgãos sexuais, é que o hormônio ele vai se ligar com a célula específica. Se ligou, aí ele vai induzir uma reação. Se essa célula-alvo, ela, por exemplo, precisa desse hormônio para fazer síntese proteica, é a partir desse controle hormonal que você vai ter o aumento daquela proteína, certo? Então aí a gente vai ter que o sistema endócrino, né, ele vai fazer totalmente esse comando. E aí, começando o estudo das nossas glândulas endócrinas, né, a gente começa aqui com a glândula principal, que vai ser chamada de glândula hipófise, certo? Ou ainda, a gente pode chamar de glândula pituitária, certo? Então, vamos aqui para a gente analisar, né, o estudo da nossa glândula hipófise. A primeira informação sobre a nossa glândula hipófise é que ela está localizada no nosso sistema nervoso. E aí, nesse caso, a glândula hipófise, ela recebe estímulo nervoso diretamente do hipotálamo. E você ainda divide a glândula hipófise em 3 regiões. A gente tem a adenohipófise, hipófise intermediária e a neurohipófise. Então, se a gente analisar aqui o nosso sistema nervoso, né, a gente tem lá a presença do tronco encefálico, certo? Aqui do tronco encefálico,
nós temos a presença do hipotálamo, certo? E aí uma das ramificações do hipotálamo é justamente a formação da nossa glândula hipófise, certo? E aí a nossa glândula hipófise, ela vai apresentar essas 3 regiões que eu falei para vocês, certo? Você tem aqui a parte da frente da glândula, que a gente chama de adenohipófise, certo? A gente tem essa parte intermediária, que é chamada de hipófise média, certo? Que ela, inclusive, é muito reduzida na nossa espécie. E a gente tem a parte de trás. A parte de trás, que é a parte posterior, chamada de neurohipófise. Então, você tem que essa glândula, ela vai apresentar essas 3 regiões. E cada região é responsável por uma certa quantidade de hormônios. Então, começando a trabalhar aqui com a primeira região, a gente tem em 1.1 o estudo da adenohipófise, certo? E aí a primeira informação que eu posso deixar aqui sobre a adenohipófise é porque a adenohipófise, ela produz, certo? E ela secreta, tá? Hormônios que são chamados de tróficos, certo? Quando eu falo para você que um hormônio ele é chamado de trófico, é porque esse hormônio ele estimula a produção de outros hormônios, certo? E aí quando eu falo que ele estimula a produção de outros hormônios, é porque esses hormônios tróficos, eles agem ativando outras glândulas. Então, a glândula tireoide, ela só consegue fazer sua secreção porque a adenohipófise faz a produção do hormônio trófico. E aí esse hormônio é chamado de tireoideotrófico. As glândulas adrenais, elas só fazem sua secreção por conta do estímulo do hormônio trófico, que é o adrenocorticotrófico. Glândula sexual, hormônios gonadotróficos, certo? Então, hormônio que tem terminação trófica é aquele hormônio que estimula outra glândula. E aí, como ele estimula outra glândula, quando a glândula que foi estimulada secreta o hormônio, aí não há mais necessidade do hormônio trófico. E aí você tem pequenas moléculas que são liberadas, que vão fazer uma inibição da glândula hipófise. Essa inibição é o que a gente chama de feedback, certo? Então aqui, ó, a gente tem a presença da adenohipófise, certo? A adenohipófise, que é a região produtora aí do hormônio. A adenohipófise, ela vai fazer aqui, ó, a secreção do hormônio trófico, certo? Que eu vou chamar aqui de hormônio A. Esse hormônio A, ele se liga a uma glândula, certo? E aí essa glândula, ela passa a produzir um hormônio que eu vou chamar aqui de hormônio B, certo? Então veja aqui, o hormônio B, ele só foi produzido graças à interação do hormônio A. E aí quando o nível de B está muito elevado, minha gente, vai precisar de muito A? Não, né? Se o nível de B está muito alto, é porque aquela glândula já fez a sua secreção. E aí, como você tem essa resposta, nós temos aqui a presença de moléculas. Essas moléculas, elas vão captar essa informação que o nível do hormônio B está muito alto. E aí você tem um mecanismo de controle. Esse mecanismo de controle, a gente vai chamar de feedback negativo, certo? Feedback negativo nada mais é do que uma inibição. Então, o hormônio B está em altas secreções, você inibe a glândula hipófise e aí você vai começar a diminuir a produção do hormônio A. No que você diminui a produção do hormônio A glândula vai ter um menor estímulo.
E aí, quando o nível do hormônio B começar a cair, aí você tem um feedback positivo, que é para estimular. Então, esse controle de retroalimentação, que a gente chama de feedback, é justamente, né, graças à presença da ação dos hormônios tróficos, certo? Então, o hormônio trófico é o hormônio que vai apresentar essa capacidade. E aí, somente a nossa adenohipófise, ela vai garantir essa função, certo? Portanto, nós temos que é a parte mais importante da nossa glândula, porque ela praticamente envolve o sistema endócrino inteiro. E aí, começando a trabalhar com os hormônios tróficos, né, nós temos aqui, primeiro, a presença do hormônio trófico, chamado de TSH ou tireoidotrófico, tá? Quando eu falo aqui sobre o TSH, a gente vai ter aqui esse hormônio TSH, veja bem, ele estimula a glândula tireoide. A glândula tireoide, ela é responsável pela produção de 3 hormônios, tá? Nós temos T3, T4 e calcitonina. Só que a glândula tireoide só faz essa secreção se a adenohipófise produzir o TSH. Quando o nível de T3, T4 e calcitonina está muito alto, então você inibe a adenohipófise. E aí ela diminui a produção do TSH. E aí vai chegar um momento que você precisa novamente produzir esses hormônios. E aí, nesse caso, quando o nível de hormônio B cair, aí a tua adenohipófise vai produzir novamente o TSH. Então, você tem, né, esse controle chamado de feedback ou simplesmente de alimentação. Além do TSH, a gente tem a presença do ACTH. E aí, quando eu falo sobre o ACTH, ele pode ser chamado aqui ainda de adrenocorticotrófico, tá? E aí, quando eu falo sobre esse segundo hormônio, nós temos aqui que esse hormônio trófico, ele estimula, tá, as glândulas adrenais, certo? As glândulas adrenais, elas podem ser chamadas ainda de suprarrenais. São 2 glândulazinhas que a gente encontra em cima dos rins. A glândula adrenal, ela faz a produção de 4 hormônios: aldosterona, andrógeno, cortisol e adrenalina. Mas ela só faz essa produção se a tua adenohipófise primeiro produzir o ACTH. Por isso que tem a terminação trófica, porque você está estimulando uma outra glândula. Sim, você inibe. Por isso que você, quando começar a ingerir uma medicação que estimula a produção de hormônio, você não pode parar de uma vez. Porque quando o nível do hormônio está muito alto, a sua adenohipófise está sendo inibida. E aí, nesse caso, se você parar de tomar o hormônio, aí você vai ficar com carência naquele momento. Entendeu? Por isso que tem que ser feito o desmame, tem que ir reduzindo as doses, porque à medida que você reduz a dose, a tua adenohipófise aos pouquinhos vai produzir. Certo? É o mesmo efeito lá da pílula anticoncepcional. Tá? A pílula anticoncepcional, ela vai ter derivados de estrógeno e progesterona, que é do ovário. Como a pílula está em níveis muito altos desses hormônios sexuais, a adenohipófise não vai produzir tanto o FSH e LH. Entendeu? Então, né, a ACTH estimula a glândula adrenal. Além do ACTH, nós temos aqui a presença da prolactina, chamada ainda de mameotrófico, tá? Quando eu falo aqui para vocês sobre o hormônio prolactina ou mameotrófico, nós temos aqui que esse hormônio, ele estimula as glândulas mamárias, certo? E aí, nesse caso, você tem um estímulo para a glândula mamária, certo?
E aí, quando essa glândula ela é estimulada, nós temos aqui que ela entra em atividade, e aí, portanto, você tem a produção do leite, certo? Então, gente, esse leite materno, não esquece que é a dieta do recém-nascido. E aí, nesse caso, você vai ter que a mulher ela passa a produzir prolactina durante a gestação. Durante a gestação, a placenta libera moléculas que estimulam a adenohipófise a secretar prolactina. Por isso que é durante esse período que as glândulas mamárias elas entram em atividade. E aí você vai ter a produção do leite materno, certo? Se por acaso a mulher não produzir mulheres que não conseguem amamentar, porque não ocorreu o estímulo hormonal. E aí, nesse caso, o recém-nascido, né, ele vai ter que receber leite do banco de doação de leite materno. Ok? Sim, tem a ver, sim. Tanto a carência como o excesso dele pode causar hipo ou hipertireoidismo, certo? Então, a prolactina, o mammografo, tem esse tipo de função. Além da prolactina, nós temos aqui o hormônio GH, chamado ainda de somatotrófico, tá? Ou ainda a gente pode chamar de hormônio do crescimento, certo? E aí, nesse caso, quando eu falo aqui para vocês sobre o GH, certo? Ele vai atuar no metabolismo ósseo durante o nosso desenvolvimento. E aí, nesse caso, quando esse hormônio ele cai na corrente sanguínea, ele estimula o fígado, certo? Aqui, ó, na produção de um outro hormônio chamado de somatomedina, certo? E aí, nesse caso, a somatomedina, ela só é produzida graças à presença do hormônio GH. Então, o GH, ele vai ter essa função. Uma vez que a somatomedina, ela foi produzida, minha gente, essa somatomedina, ela vai garantir aqui, ó, preste atenção, o crescimento, certo, de cartilagens. E aí você tem o crescimento das cartilagens corporais, né? Tanto cartilagem solta, como também as cartilagens que fazem parte do nosso osso. Lá no osso longo, dentro do tecido ósseo, nós vimos que osso como, por exemplo, do fêmur, existe uma região de cartilagem hialina, que é chamado de linha epifisária. Quando você produz o GH, ele estimula o fígado a produzir a somatomedina, e a somatomedina faz o crescimento dessa cartilagem. Se você aumenta a linha de cartilagem do osso, você forma um molde para as células ósseas se proliferarem. E aí você garante um crescimento ósseo, certo? Então aqui a gente tem a presença do crescimento de cartilagens. Além do crescimento de cartilagens, nós temos o processo de ossificação endocondral, certo? Chamado ainda de ossificação cartilaginosa. E aí, nesse caso, o seu hormônio GH, ele vai ter essa propriedade, certo? Não esquece que existem aqueles distúrbios associados ao GH, que a gente também já trabalhou. Se por acaso você tiver uma carência de GH durante a infância, você vai desenvolver nanismo hipofisário, porque aí, no caso, os ossos longos, eles não vão passar por crescimento. Se você tiver um excesso de GH, aí você tem a situação chamada de gigantismo hipofisário. E se você tiver um excesso de GH na fase adulta, lembra que a cartilagem do osso, ela só está presente até em torno dos 21 anos. Na fase adulta, o excesso de GH é somente para o crescimento de extremidades corporais, como, por exemplo, orelha, nariz, ponta de queixo, cartilagem que fica entre ossos, certo? Então, o GH ele vai apresentar essas funções, certo? Além dele entrar estimulando o fígado a produzir a somatomedina, nós temos aqui que o GH
ele estimula ainda glicogenólise, certo? Gente, glicogenólise é a quebra do glicogênio hepático. É por isso que a gente produz GH durante o sono. Porque durante o sono você tem um crescimento e também é durante o sono, como você está ali há muitas horas em jejum, que você tem um estímulo para o fígado quebrar o glicogênio. E aí você quebra o glicogênio para utilizar as glicoses. Por isso que a gente tem. E por fim, esse hormônio, ele estimula ainda a síntese proteica. Certo? E aí, quando eu falo que ele estimula a síntese proteica, é porque ele aumenta a produção de proteína em algumas células. Pode ser célula óssea, lembra lá que a matriz óssea tem a proteína colágeno, mas pode ser a própria célula muscular. E aí, nesse caso, quanto maior a síntese proteica, maior vai ser o volume da fibra do músculo, tá? Então, nós temos aí a presença, né, dessas funções quando a gente fala sobre o hormônio GH, certo? Então, ele é chamado de somatotrófico, porque ele estimula a produção da somatomedina, tá? Que é um hormônio secundário, ok? Alguma dúvida, gente, até aqui? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Hum? É nada, mano. Chato é bioquímica, tu não acha, não? Mais que esse, né, não? Bora lá. Próximo hormônio que a gente tem aqui é o FSH, chamado ainda de folículo estimulante. Vamos aqui, ó. Quando eu falo aqui para você sobre o FSH ou folículo estimulante, nós temos aqui que esse hormônio, ele estimula as gônadas, certo? E aí, quando eu falo que ele estimula as gônadas são as glândulas sexuais, que correspondem aos testículos e também aos ovários. Então, esse hormônio ele pode receber ainda o termo de gonadotrófico. Lembra que trofia é de estímulo, né? E aí, nesse caso, o hormônio com terminação trófica é aquele hormônio que está estimulando sempre outra glândula. Então, aqui, uma vez que ele estimula as glândulas sexuais, que é o que a gente chama de gônada, a gente tem que analisar o efeito do FSH, tanto no corpo masculino, como também no corpo feminino. Se a gente pegar aqui, no caso, no corpo masculino, a gente vai ter aqui que o FSH, ele estimula a espermatogênese, certo? E aí, quando eu falo que ele estimula a espermatogênese, é porque lá no interior dos testículos existe uma célula chamada de célula germinativa. Essa célula germinativa é ela que vai dar origem aos espermatozoides. Só que ela só consegue se diferenciar em espermatogônia se tiver a presença do hormônio FSH. Então, a partir desse hormônio, o homem ele vai começar a produzir os seus gametas. É tanto que o sexo masculino ele passa a ter picos e altas secreções de FSH a partir da puberdade. Então, é a partir da puberdade que esse hormônio vai induzir a espermatogênese. Então, a gente pode afirmar que é a partir dessa idade que você passa a ter a vida fértil. Porque se você produz o gameta, já existe a probabilidade de possíveis fecundações, certo? Como a glândula hipófise ela recebe estímulo diretamente do hipotálamo, nós temos aí que o sistema nervoso ele também está muito associado com a produção do FSH. O que é que a gente consegue observar? Geralmente os meninos eles entram em puberdade, né, por volta dos 12, 13 anos, certo? Agora, dependendo do estímulo que a criança recebe, ela pode entrar na puberdade muito mais cedo, porque o sistema nervoso ele pode garantir o desenvolvimento precoce da adenohipófise,
certo? E aí, quando eu falo sobre esses estímulos, são estímulos externos, como conversas, né? Alguns vídeos na internet, né? Músicas. Isso faz com que a criança ela desenvolva a puberdade precoce. E aí, se ela começa a produzir o FSH muito cedo, aí ela vai já começar a produzir os espermatozoides. Existem casos de meninos que já produzem gametas com 9, 10 anos de idade, certo? O que, na minha opinião, é uma pena, né? Porque a infância é uma idade tão boa e você passar tão rapidamente, certo? E aí, nesse caso, você vai ter, né, que o estímulo externo ele está extremamente envolvido, né, com a presença do FSH. Até porque, gente, é aquela história, né? Criança é para ser criança, né? Criança não é para participar e nem ouvir todo tipo de conversa. Criança é para ter limite em uso de celular. Ou você acha normal uma criança de 9 anos assistir pornografia? Eu não acho, certo? E aí tudo isso envolve, né, questões psicológicas, certo? E aí nesse caso, né, a puberdade às vezes ela vem mais cedo, né, por conta do FSH que passa a ser produzido, tá? Já no caso aqui no corpo da mulher, tá? Nós temos que o FSH ele estimula a ovulogênese, certo? E aí a ovulogênese nada mais é do que a produção dos gametas femininos. Só que a mulher tem uma particularidade. Ela já nasce com todos os seus gametas pré-formados. Então, quando a mulher ela é um feto, você tem que no feto tem um pico de FSH. E aí todos os ovócitos primários eles nascem estacionados. Quando a mulher entra na puberdade, é que ela volta a produzir o FSH novamente. E aí todo o ovócito primário, que até então estava estacionado, ele é maturado e ele é liberado todo mês. Então, como ela nasce com os gametas pré-contados, né, ao longo de sua vida, ela vai liberando 1 a 2 gametas por ciclo menstrual, e você vai ter também que alguns acabam atrofiando. É por isso que a mulher tem um período fértil. Quando ela chega por volta dos 45 aos 55 anos, já não tem mais gameta disponível. Aí é quando ela entra em menopausa, certo? E aí, nesse caso, a ovulogênese, ela vai acontecer dentro de um aglomerado de células chamadas de folículo ovariano. E aí, nesse caso, o FSH, veja bem, ele estimula a maturação do folículo ovariano, certo? E aí é dentro do folículo ovariano que nós vamos ter a maturação do gameta, e esse folículo, quando ele está maturado com esse gameta no seu interior, nós temos aqui, ó, que o folículo ele passa a secretar o hormônio chamado de estrógeno, certo? E aí, nesse caso, o estrógeno, a gente vai ver que ele é responsável pelas características sexuais femininas, mas todo mês o pico de estrógeno aumenta a espessura do útero, né? Fazendo com que o corpo da mulher se prepare para uma possível gestação, certo? Se ocorrer a gestação, é interessante que o útero ele fique mais espesso, porque a placenta vai se fixar lá. Agora, caso não ocorra a gestação, você tem que essa camada extra acaba descamando, e aí forma o que nós chamamos de menstruação. Então, a mulher vai produzir o estrógeno com a maturação do folículo, graças à presença do FSH. É por isso esse termo folículo estimulante. Por outro lado, a gente tem a presença do hormônio LH, chamado ainda de luteinizante, certo? Quando eu falo aqui sobre o hormônio LH ou luteinizante, nós temos que esse hormônio, ele também estimula as gônadas. Portanto, é um segundo hormônio gonadotrófico. E aí, no caso, nós temos que o LH no sexo masculino, certo? Você vai ter aqui, ó, que o hormônio, ele induz as células de Leydig, certo? Na produção da testosterona, certo? Então, aqui, ó, você vai ter a célula de Leydig, que é uma das células que forma o testículo,
a produzir o hormônio sexual masculino, chamado de testosterona. Quando o nível de testosterona está alto, aí você tem um feedback negativo na adenohipófise, certo? Quando o nível de testosterona começa a cair, aí você vai ter que a adenohipófise ela vai ser estimulada novamente. Então, nós temos